dia, queridos. Graça e paz a todos. Amém. Vamos meditar, então, nessa manhã, a palavra de Deus. Como historiador não perde tempo, né? A gente falou de naus, né, para a gente se situar, né, na história. Vocês conhecem alguma história que contém o naus, que nos envolva? A gente canta, às vezes a gente não associa aonde estão, né? O descobrimento do Brasil. Cabral, quando parte de Portugal em 9 de março de 1500, vai chegar aqui só em 22 de abril, ele parte com 13 navios, 3 caravelas, e o restante eram naus. Naus eram navios de grande porte, que comportavam até 200 pessoas, mais ou menos. E as caravelas eram de médio porte, mais velozes, para em torno de 100 pessoas. Então as caravelas vinham na frente abrindo o caminho, porque eles eram navios de guerra. Então ele vem abrindo o caminho com a esquadra, né, de caravelas, e atrás vem as naus, carregando toda a carga e as pessoas. Então quando a esquadra portuguesa chega ao Brasil, né, eles chegam aí com em torno de 2.500 a 3.000 pessoas. A gente pensa, o descobrimento foi lá com meia dúzia de portugueses. Mais de 3.000 pessoas aproximadamente chegaram no Brasil. Então eram naus. Então essas naus tinham grandes velas, e quando não tinha vento, aí entra o cabo da nau. Porque eles pegavam os escravos que estavam lá embaixo trabalhando e eles iam no remo mar adentro, abrindo o caminho. Por isso que eles eram mais lentos e vinham atrás com toda a carga. Tá? Então a nau está envolvida na história também do Brasil. É importante para a gente conhecer também como curiosidade. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16. Nós vamos falar hoje sobre a igreja, sobre a eclesia ou a eclésia, né? Tanto faz você usar um termo ou outro. O mais usual no Brasil é eclésia, mas o correto, né, na pronúncia seria eclesia. Essa é a pronúncia. Muitos, quando chegaram no retiro, começaram a olhar isso aqui e falaram, mas o que é isso? Então, esse é o nome que está aqui em grego, tá? É eclesia, que é igreja. Nada mais é do que igreja. Tá? E é o tema que todos os preletores aqui estão tratando. Aspectos diferentes da igreja. Né? O pastor Nilson ontem falou sobre missões. O pastor Kinesi, no sábado à noite, falou sobre a vida prática da igreja. Né? O pastor Messias ontem à noite sobre a vinda de Cristo e o resgate, né, o arrebatamento da sua igreja. E hoje nós vamos falar o que é a igreja. Então todos os preletores vão tratar aspectos da igreja de Cristo. Então nós vamos meditar em Mateus capítulo 16, a partir do verso 14. Vamos ler até o verso 21. Você pode ficar sentado como está. A palavra diz assim: Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Amém?
Feche os seus olhos, Senhor, nós te louvamos por essa manhã, cantamos hinos de adoração e louvor ao teu nome, pois tu és digno, Senhor. E por todo o nosso esforço, ainda que o façamos, ainda não chegaremos nem próximo daquilo que tu mereces. Por isso, tome-nos em tuas mãos nessa manhã. Fala conosco, alimenta-nos, ó Deus, através da tua santa palavra. É a nossa oração que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Jesus vai instituir, então, a sua igreja, a sua eclesia, o seu grupo de pessoas a qual nós temos o privilégio hoje de fazer parte. Mas de qual igreja você faz parte? Da onde você faz parte? Qual igreja você frequenta? É isso? A Igreja de Cristo. Podem haver diversas denominações, mas igreja só tem uma. Igreja só tem uma. Nós nos acostumamos, principalmente na nossa língua, a língua portuguesa, e ela acaba judiando um pouco dos teólogos. O Rafael e o Alan, daqui a um tempo, quando eles começarem a estudar os idiomas antigos, eles vão começar a ficar um pouco mais chatos quanto a isso. Porque incomoda o teólogo. Quando ele começa a ler e fala assim, puxa, mas eu estou usando o termo errado. Já estão olhando ali falando para o Alan, mais chato do que já é. Olha só, estão judiando dele. Eu vi pela risada, falei assim, é o que passa, é aquele balãozinho na mente, assim, né? Mais, fica um pouquinho mais. Mas faz parte, porque a nossa língua, apesar de nós sermos frutos do grego, né, as nossas duas línguas maternas que formaram a língua portuguesa, é o grego e o latim, mas muita coisa quando é traduzido para a língua portuguesa acaba perdendo o sentido, ou deixando um vácuo no significado real. E quando se fala sobre igreja, é um dos termos que acaba deixando esse vazio no ar. Porque nós nos acostumamos a determinar que igreja é uma coisa, quando o sentido real de igreja é uma outra coisa totalmente diferente. E é isso que a gente vai tentar esclarecer um pouco nessa manhã. Se nós começarmos a olhar, Jesus está aqui falando para Simão, né, que ele é a pedra e sobre ele Jesus vai edificar a sua igreja, a sua eclesia. Jesus não está usando nenhum termo novo. Jesus está usando um termo que era até comum entre o povo de Israel. Quando o povo de Israel, que era chamado de o povo do deserto, era designado, falavam sobre esse povo do deserto, na língua hebraica era costume se usar a palavra Kehal Yavé, né? Kehal Yavé, que era uma espécie de uma forma de se denominar como sendo aquele grupo do deserto, aquele povo do deserto. Então, o Kehal Yavé, o povo de Deus, tá? O povo do deserto, o povo que Deus tirou do Egito e levou para o deserto. Os tradutores da Bíblia para o grego, quando o Império Grego dominou sobre a face da terra, e isso aconteceu no pós-Malaquias, na sua Bíblia, e antes de Mateus, aquelas 4 páginas em branco, que a gente chama de período interbíblico, ou seja, quando termina o Antigo Testamento e começa o Novo, há um intervalo de 400 anos aí. Nesse período, muita coisa na história aconteceu. Caem os medos e os persas, já tinham caído os babilônicos, já tinham caído muito antes os egípcios, e nesse período surgem os gregos, principalmente com Alexandre o Grande, trazendo muita cultura. O Rafa falou sobre isso na mensagem dele há alguns domingos atrás, então é importante que você resgate esse vídeo e assista. Quando ele fala dos fariseus, ele dá uma pincelada nisso. Então entenda, reveja esse vídeo que é importante. Mas nesse período da história, Alexandre ele tinha um costume, que quando ele dominava um povo,
ele absorvia conhecimento. Então eles tinham o costume de absorver a religião e o conhecimento que eles tinham. Tudo que eles tinham de conhecimento era registrado, que fosse registrado, ele gostava que aquilo fosse traduzido para o grego e armazenado. Por isso ele cria uma grande biblioteca. Ele cria uma cidade com seu nome, Alexandria, e lá uma grande biblioteca. Então ele pega as escrituras dos hebreus e manda traduzir. Então essa tradução nós conhecemos como Septuaginta, que é a tradução dos 70, Septua, né, dos 70. Então eles pegaram 70 homens, versados tanto no hebraico e no aramaico e no grego, e eles fizeram a tradução de todos os textos do Antigo Testamento para a língua grega. Só que fizeram isso de forma separada. É 70, cada um num cubículo. Todos separados. E depois eles juntaram as traduções e começaram a comparar para ver se batiam, se alguém não estava colocando algo a mais. E os textos batiam. A mesma tradução. Era muito pouca coisa pela questão cultural de tribo. Às vezes uma linguagem, sabe aquela questão de usar uma palavra que seja mais fácil? Então só essas pequenas diferenças haviam, mas no geral os textos eram idênticos. E eles fecharam isso e virou a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então esse texto é o texto que quando os discípulos, quando Jesus surge na terra, e quando todos aqueles que moravam em Israel, naquele período que nós começamos a ler em Mateus, o que eles tinham de acesso era tanto a escritura em hebraico, que se lia nas sinagogas, quanto esse texto do Antigo Testamento em grego. Isso era muito comum estar ali circulando. Então nós estamos falando dos gregos, um período de 300 anos antes de Cristo. E lá na Grécia já se usava esse termo, eclesia. Era um termo comum para se falar sobre democracia. Vamos fazer uma eleição na vila. Vamos chamar para fora as pessoas de bem. Então as pessoas de bem eram chamadas para fora. Quem eram as pessoas de bem? Aqueles que tinham funções públicas, aqueles que trabalhavam de forma digna, aqueles que fossem políticos, influentes, pessoas comerciantes da época. E eles eram chamados para fora de suas casas, vinham às praças públicas para deliberar. O que é bom para a nossa cidade? Então essa discussão pública e escolher aí quem serão os seus representantes, ali já nessa época começam a se escolher vereadores, e isso nós estamos falando de 800 anos antes de Cristo, de 700 a 800 anos antes de Cristo, já se usava esse termo. Então aqui está a eclesia, eklesia, você separa aqui a primeira conjunção, ek, epsilon e kappa, que é essa letrinha que parece um K, né? E aí então nós temos depois a eclesia. Então, para fora, chamados. Fora e chamados. São duas palavras que juntas formam isso. Então as pessoas vinham às praças públicas decidir. Aí começa a nascer a democracia grega. Então Jesus usa um termo comum na cultura grega. E para o povo de Israel, quando se faz a tradução da Septuaginta, para se denominar o povo, esse Kihal Yavé, esse povo do deserto, os tradutores chegam a usar na Septuaginta essa expressão eclesia para substituir como povo do deserto. Então era algo muito comum, não era novo o que Jesus estava fazendo. Jesus institui então um povo, chamados para fora. Mas chamados para fora do quê? As pessoas de bem? Não, chamados para fora do pecado. Ele tira do pecado pessoas que estão destruídas, pessoas que estão mortas para esse mundo, pessoas que não têm valor algum para essa terra, chama para fora e dá nova vida e mostra publicamente essas pessoas. A mulher não foi pega em adultério? A sentença não era a morte? Jesus a chama para fora.
tira ela do pecado. Vai e não peques mais. Expõe à luz da cidade agora uma mulher que está perdoada, porque ela não foi morta, ninguém teve coragem de matá-la a pedradas. O homem endemoniado, que o pastor Nilson citou aqui ontem, ele vivia onde antes? O que o texto bíblico diz? Que ele vivia escondido nas cavernas, nas catacumbas, acorrentado, porque ele atacava as pessoas, ele corria nu pela cidade. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus e ele é liberto, o que ele faz? Ele vem para seguir Jesus, e Jesus não dá uma ordem missionária para ele? Fica na tua cidade e fala do que aconteceu com você. Ele vem agora para fora daquilo que ele vivia escondido. Ele vem à luz e começa a expor tudo aquilo de bom que lhe aconteceu. Esse homem então é restaurado. Então, os chamados para fora é isso, é você vir para a luz. Jesus, quando trata da parábola do candeeiro, o que ele diz? Que nós somos a luz, e esse candeeiro, essa luminária, não pode ser colocada debaixo da cama. Ele tem que ser colocado aonde? No veleiro, ou seja, o lugar alto onde você pendurava essa lamparina para que iluminasse toda a casa. Então você é luz do mundo. Então você vai para fora, você é chamado para fora para iluminar esse mundo. Jesus está vivendo no tempo em que o Império Romano domina. Império Romano que começa a surgir na história em 31 a.C. Vocês lembram daquelas histórias da Cleópatra, Marco Antônio? Então, é nesse período que surgem os romanos. Uma guerra entre eles. Otávio Augusto é colocado como um homem de poder, o império é dado a ele, porque o Senado lhe dá poderes, e aí começa então o grande Império Romano. Eles ficam 500 anos dominando o mundo direto, só eles. Eles vão cair em 476 depois de Cristo. Mas cair em parte, eles se dividem. Em 330, um imperador chamado Constantino cria uma nova cidade e transfere a sede do império para o Oriente, sai do Ocidente e vem para o Oriente, vem para Constantinopla, cidade com o seu nome. E quando o grande Império Romano cai, sai de Roma, Constantinopla é a nova sede, e eles ficam ali até 1453, que é quando há a queda de Constantinopla e definitivamente o Império Romano sai de cena. Os otomanos, os turcos otomanos assumem o poder. Então eles ficaram no poder muito tempo. E é sobre esse Império Romano que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 303, Constantino ele oficializa uma religião para o seu império. Ele traz o cristianismo para dentro do império e diz: essa é a religião oficial do império a partir de agora. São termos históricos que eu estou trazendo para que você entenda que nada nasceu ao acaso. Nada nasceu surgindo do nada. Que é um termo que a gente usa lá para Gênesis 1, ex nihilo, surgiu do nada. Não surgiu do nada. A igreja tem um plano. Jesus institui a sua igreja debaixo de um planejamento. Ele chama para fora aqueles a qual ele já havia planejado, já traria aí como resgate para toda a terra já há muito tempo antes. Então é nesse império, nesse contexto histórico do Império Romano que nasce a Igreja Romana. Mas essa Igreja Romana é uma igreja institucionalizada, ela tem nome, ela tem uma regra religiosa. Isso é igreja? Não, isso não é igreja. Igreja é o que Jesus instituiu antes. E é sobre isso que nós vamos refletir, porque é isso que Jesus diz para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em grego, Jesus está dizendo para ele: você é Petros, pequena pedra, rocha pequena, fragmento de pedra.
E sobre mim, Jesus, ele está dizendo, sobre essa Petra, grande rocha fundamental, uma rocha inabalável que ninguém move. Sabe aquelas rochas que você tem que pôr dinamite embaixo para explodir? Jesus é a grande rocha. E ele está dizendo para Pedro, eu vou pegar você, que é uma pequena rocha, e vou colocar, e vou edificar a minha igreja. Você junto com outros. Por isso que ele vai explicar aqui para os discípulos, porque ele teria que passar por tudo aquilo, chegando a morrer e ressuscitar. Porque ele está edificando a sua igreja. Ele está chamando para fora uma igreja. A exemplo disso, o que Jesus usa? Um fato que foi importante na vida de Jesus, que trouxe dor para Jesus, mas serve para exemplificar o que Jesus teria de plano para a sua igreja. Quando Lázaro morre. Jesus chega na sepultura e ele diz o que frente à sepultura? Quais são as palavras de Jesus naquele momento? Lembram? Lázaro, sai para fora. Ele o chama para fora, chamados para fora. É isso que Jesus está fazendo. Nós estamos mortos no pecado. Nós estamos sepultados no pecado. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Onde você usa essa expressão jaz? Lá no cemitério. Você vai lá e vê um túmulo e está escrito: aqui jaz fulano. Então nós estamos mortos neste mundo. Nós estamos apodrecidos nesse mundo. Nós somos sepultados no pecado. Nos afastamos de Deus lá no Éden. E Jesus nos encontra nesse mundo perdido, como ele encontrou Lázaro depois, lá na sepultura. 4 dias mortos, apodrecido já, cheirando mal, como o texto diz. E ele o chama para fora. Mas e a podridão? Foi embora. Agora vem a ressurreição. Uma nova vida. Então Lázaro morreu 2 vezes. Ele ressuscitou com Jesus e depois morreu de novo. Então ele teve o privilégio que muitos de nós não teremos jamais. Mas ele agora recebe uma nova oportunidade de vida. Mas muitos de nós talvez morreremos. E ressuscitaremos em Cristo, como o pastor Messias falou ontem à noite, para uma nova vida. Mas essa vida agora para reinar com Jesus. E é o estudo escatológico que nós tivemos aqui ontem. Mas nós precisamos entender então o quê? Que nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Igreja que Jesus fundou sobre ele mesmo, a rocha fundamental, a grande Petra. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 12, verso 27, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então a igreja ela existe como um corpo, dividida em membros, que estão aonde? Em vários lugares. Como é que no Novo Testamento se denominava a falar da igreja? A igreja que está em determinado lugar. Nas cartas de Paulo é sempre comum encontrar isso. A igreja que está na casa de fulano. A igreja que está na casa de Priscila e Áquila. A igreja que está na casa de Barnabé. A igreja que está na casa de Tito, de Timóteo. Então, aonde a igreja se reúne no Novo Testamento? Em casas. Por isso que a primeira instituição criada por Deus não é a igreja, mas é a família. Por isso que Deus trata a questão familiar em Gênesis. Porque é na família restaurada que ele vai reunir depois a sua igreja, a sua eclesia. Porque a igreja começa a se reunir em lares. E não em templos feitos por mãos humanas. Por que é importante a gente conhecer a questão histórica? Porque quando Constantino ele
solidifica uma religião oficial para o império e diz: agora todos são cristãos, entra em cena a mãe dele, Helena, a mãe de Constantino. E como a ordem foi dada, a partir de agora não tem religião pagã, todos são cristãos, mais do que depressa, Helena começa a fazer o quê? Mandar desocupar todos os templos pagãos, construídos muitas das vezes em formas de abóboda, sabe aqueles templos arredondados, que nós chamamos de catedrais. Então você olha aquele templo, e pode olhar aqui os templos antigos, igrejas antigas de Jerusalém, eles têm aquelas paredes com torres nas pontas e aquele teto arredondado com um furo em cima, aquela abóboda, o teto em abóboda. Ela manda desocupar os templos pagãos e ela coloca lá dentro o que agora? A igreja para se reunir dentro de templos. E ela começa a dizer, aqui é uma igreja. Ela não vai usar mais a expressão, a igreja está reunida na casa de alguém. Ela vai dizer, isto é a igreja. Então, é a igreja da natividade, lugar onde Jesus nasceu. Igreja do Santo Sepulcro, lugar onde Jesus foi sepultado. Igreja do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Nesses lugares tidos como santos e sagrados para o cristianismo, ela mandou edificar igrejas, templos humanos, usando a infraestrutura dos templos pagãos. E dentro desses templos pagãos, havia toda uma estrutura, altares mais altos. Então o povo ali, mais baixo, os sacerdotes aqui, mais altos, sentados em cadeiras grandes de ouro, debaixo de furos no teto dessas abóbodas, para que o sol os iluminasse, com vestimentas especiais. E no momento das reuniões eles brilhavam. E o povo o via lá no alto, brilhando, iluminado pelo sol. Esses homens são sagrados. Então os líderes da igreja a partir de 313, quando é institucionalizado, e 330, quando os templos começam a ser usados, começam a receber um olhar diferente do povo. Esses homens são homens santos, são homens especiais. E aí começa-se a usar a expressão que igreja é aquilo, templo, com altar, com sacerdote. Começa a se resgatar expressões do Antigo Testamento, que não estão contidas no Novo Testamento. O Novo Testamento, quando fala de igreja, não cita mais sacerdote, porque nós temos um sumo sacerdote, como Paulo diz, Cristo Jesus. E como Pedro vai dizer, todos nós, lavados, regenerados no sangue de Jesus, somos reis e sacerdotes para o Senhor. Então não há mais um representante de Deus na terra. Todos nós representamos Deus na terra. Nós, igreja, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que temos o Espírito Santo como consolador. Então a igreja são pessoas reunidas, congregadas. Então quando se reúnem, temos uma congregação. E Deus já planejava isso desde o Antigo Testamento. Salmo 22, verso 22 diz, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, quando a igreja se reúne, estamos congregados. Não tem um louvor antigo que canta, que fala isso? Estamos todos congregados aqui. Certamente abençoados por Deus. Um corinho antigo, né, que nós cantávamos nos cultos. Então essa é a expressão agora. Igreja é o corpo de Cristo. Nós temos o costume de dizer, aos domingos nós vamos aonde? Na igreja. Mas não, está errado esse termo.
No domingo você não vai à igreja. No domingo a igreja se reunirá num templo lá localizado na rua Francisco Alves. A igreja vai se reunir lá naquele lugar. E nós não vamos à igreja. A igreja vai até aquele prédio. Por que isso faz diferença? Porque na mente das pessoas isso faz toda a diferença por uma questão bem conveniente. Eu posso pecar à vontade, porque eu estou em casa. Eu só não posso pecar na igreja. Então ele aponta, a igreja está lá. Eu estou em casa, eu estou livre para pecar. Na minha casa eu faço o que eu bem entender. Só que na sua casa, quantos são convertidos? Quantos são convertidos na sua casa, Vidal? Os 3. Então, quando Jesus fala da sua igreja, ele fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A igreja não está reunida ali? Se a sua casa tem 3 pessoas convertidas, ali não está a igreja de Cristo? Então você pode pecar dentro da sua casa? Não, porque ali está a igreja. Entenderam como faz a diferença? Então é muito fácil eu dizer que a igreja está num lugar. Dizer que a igreja é um lugar físico. Ó, aqui é a igreja. Não. Porque senão tira sobre mim a culpa. Eu posso fazer o que eu quiser em casa, mas em casa eu sou a igreja também. Em casa nós somos em 5. Então a igreja está reunida ali. Então não pode haver pecado. Tem que haver um lugar ali santo. Porque a igreja está reunida naquele lugar. Então nós temos que começar a compreender que onde eu estou com mais um convertido, lavado, remido no sangue do Cordeiro, a igreja está reunida, Cristo está ali. Eu sou um lavado e remido no sangue do Cordeiro, então o Espírito Santo está em mim. Então seja em casa, seja na rua, seja na escola, seja onde for, na empresa, você não vai pecar. Você não pode pecar. Você tem que lutar contra o pecado, porque ali está reunida a igreja. Isto é igreja. Eu vejo muitas pessoas discutindo na internet sobre isso, dizendo, eu sou a igreja. Mas ele fala que fica em casa sozinho, porque ele não se reúne mais com hipócritas. Ele não consegue se reunir com hipócritas. E como diz Paul Washer, né? Se reúna, venha, tem lugar para mais um hipócrita, que é você. Então venha se reunir com os outros hipócritas. Porque nós fazemos isso por hipocrisia. Hebreus fala sobre não deixar de congregar, jamais. Não deixe de congregar como é costume de muito. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, que dia se aproxima? Que nós falamos ontem à noite aqui com o pastor Messias. O grande dia do Senhor. Esse dia se aproxima. E se esse dia se aproxima, nós precisamos estar atentos quanto a esse dia precioso. Por isso que na palavra de Deus, quando Jesus ele reúne a sua igreja, ele funda a sua igreja, que são pessoas. Por isso ele vai dizer para Pedro, é você que eu vou colocar sobre a rocha, porque é você que vai ser a igreja. São pessoas que formam o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Em Coríntios 10, quando Paulo ele escreve à igreja, ele diz, quer você coma, quer você beba, faça isso para a glória de Deus. Então aonde que você come? Aonde você bebe? Na maioria das vezes, na sua casa. Então, para a glória de Deus, para a glória da sua igreja, tudo aquilo que você faz também na sua casa. Porque ali está reunida a igreja. Tenha essa consciência. Igreja não é um lugar, igreja são pessoas. E quando eu compreendo que igreja são pessoas,
e pessoas reunidas. Ninguém é igreja sozinho. Quando a igreja está reunida, quando o corpo de Cristo está reunido, então nós obedecemos ao Mestre. O Mestre disse, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho. Não, mas o texto, na minha Bíblia está escrito ide. Eu já até falei isso, acho, no curso, né, que nós tivemos. E talvez tenha citado isso em alguma ministração. Quando o texto bíblico diz, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, a nossa língua portuguesa, como eu disse, ela acaba tirando o sentido. Então o ide passa a ser uma designação muito genérica. Rafael, ide, Rafael, vai fazer missões. Aí o Rafael vai se preparar. Alan, ide. Ah não, eles são os seminaristas da igreja, então eles têm que fazer isso. Eles são os evangelistas da igreja, então ide eles, né? E eu ficai. A igreja faz isso. Nós temos o costume de fazer isso. Então, como a nossa língua nos favorece nessa deturpação de sentidos, muitas vezes nós fazemos isso. Ide vocês e ficai nós, bancando vocês. Quando Jesus disse, indo pelo mundo, pregai o Evangelho. Então, indo pelo mundo é indo em qualquer lugar. Aonde o mundo está? O mundo está quando você sai do portão da sua casa e a casa do lado, que é o seu vizinho, é o mundo já. Então, indo pelo mundo é quando você vai ali na padaria, e ali já é o mundo. Então, indo pelo mundo, anunciai o Evangelho. Indo pelo mundo é ali na loja que você tem o costume de comprar, é na farmácia, é no supermercado. A gente pensa indo pelo mundo, fala, eu vou para as missões mundiais. Como o pastor Nilson falou ontem, vamos lá para a Espanha, para o norte da África, para o Marrocos, vamos para as Arábias, vamos pregar aos muçulmanos, vamos fazer missões, Anderson, lá na Síria, talvez sejamos até crucificados, vamos? Jesus nos chama a isso, tanto missões locais como missões mundiais. Nós estamos em retiro, muitas pessoas estão no mundo pulando carnaval, mas outros estão fazendo missões dentro do Brasil, indo para o Nordeste, para o sertão, furar poço para trazer água para as pessoas. E nisso de furar um poço e levar água para alguém, ele está fazendo missões porque ele está evangelizando no meio do caminho. Então nós podemos fazer isso. Mesmo aqui em retiro, nós podemos falar do amor de Cristo ao caseiro, à sua família. E de repente convidá-los, venham para o culto ao Senhor, venham ouvir a palavra de Deus. Então, indo pelo mundo, o mundo já está ali embaixo. Nós já podemos fazer missões aqui mesmo. Talvez na chácara do lado, talvez na de baixo. Então, indo pelo mundo. Isso acontece porque na nossa língua, quando nós usamos as conjugações verbais, nós temos quantas conjugações? Inúmeras, né? Talvez os mais jovens não tenham estudado como os mais antigos. Mas quem fez escola dos anos 90 para trás, tinha aquelas tabelinhas, né, dos pretéritos, dos verbos em todas as possíveis conjugações verbais. A gente tinha que decorar aquelas tabelas imensas, né? Fala aí o verbo, mas no futuro do pretérito, no presente do... né? A gente tinha que ficar decorando aquilo. O bom do grego, de estudar grego, é que você só tem dois. E quando Jesus fala sobre isso, aqui em Mateus e em Marcos 16, é um imperativo. E no imperativo não cabe o id. Porque o id está no particípio. E o particípio na língua portuguesa, aí fala assim, não vou decorar isso, pastor, não precisa decorar, mas só para você entender. É o correspondente ao nosso gerúndio. Sabe aquelas pessoas que gostam de falar no gerúndio? Participando. Aí fica sempre, como eu disse, fica bem genérico. Fica assim, ó, participando, é participando nós, né? Vai você e eu fico.
Porque eu não me incluo no gerúndio. No gerúndio eu jogo para o outro. Vamos todos nós participando do culto. E nisso eu posso deixar lá o Valdir trabalhando, falar assim, vamos participando, Valdir. E eu vou me afastando cada vez mais da responsabilidade. No grego imperativo, a ordem é pessoal. Para quem é a ordem? Para todos. Então não tem essa de, Valdir, vai fazendo aí, eu faço depois. Não, eu tenho que fazer também. E quando? Agora. Então é um imperativo. Tanto que é o imperativo, porque na sequência, Jesus diz o quê? Batizando. Anunciando. Então é um imperativo. Porque não caberia para nós colocar aqui essa língua e dizer assim, olha, ide, mas batizando. Você está misturando as conjugações verbais. Então é indo, batizando, anunciando. Então a ordem é expressa para todos nós. Por isso que igreja precisa atuar como corpo. Igreja precisa atuar como uma força motriz, como um dínamo. Você trabalha gerando energia. Nós temos o costume também no Brasil, na língua portuguesa, de dizer que cada um segue a sua religião, não é? Cada um tem a sua religião, eu respeito. Mas o que é religião? O que a Bíblia fala sobre religião? Lá em Tiago fala sobre religião. Ele vai dizer assim, no capítulo 1, verso 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Então, o que é religião? Langston, que é um teólogo batista, no esboço de teologia sistemática dele, que o Rafael e o Alan vão ler muito na vida acadêmica deles, ele vai definir religião assim: a religião é a vida do homem nas relações sobre-humanas, isto é, a vida do homem em relação ao poder que o criou, à autoridade suprema acima dele, e ao ser invisível com quem o homem é capaz de ter comunhão. Religião é a vida com Deus. A gente usa muitas vezes termos assim, não seja religioso. Mas está achando que religião é algo nocivo, podre, apodrecido, porque os fariseus eram religiosos. Como Tiago vai fazer a crítica dele aqui. Mas no sentido bíblico, correto, religião é a vida com Deus. Então você é igreja. E o seu relacionamento com Deus diariamente é a sua religião. Então qual é a sua religião na prática? É cumprir a ordem de Jesus. E cumprir a ordem de Jesus é o quê? Indo pelo mundo, anuncie o evangelho. Aos diáconos, qual é o seu papel, diáconos? Na religião, obedecendo o Cristo. É servir as mesas. É servir ao próximo. É levar alimento àquele que não tem alimento. É levar roupa àquele que não tem roupa. E nisso nós estamos levando o Evangelho. Porque o Evangelho são boas novas. Em Cristo, você está recebendo uma boa notícia, a salvação para você. Então, igreja está nessa conjuntura. Igreja é muito mais do que se reunir aos domingos. A igreja, ela é viva, e ela é viva todos os dias. A igreja, ela é viva 24 horas por dia. Igreja não é o domingo de manhã que nós nos reunimos para cultuar. Isso é um culto, onde a igreja se reúne. Mas ela pode se reunir nas casas. Ela pode se reunir num parque. Ela pode se reunir aonde for. Ela pode se reunir na piscina.
ela vai continuar sendo igreja. É que nós formulamos na nossa mente, conforme a sociologia define, que igreja é uma instituição reunida num templo. E nós absorvemos essa ideia de igreja-templo e falamos, nossa, você viu aquela igreja que linda que é em tal lugar, e a minha igreja é tão feia. Aí as pessoas ficam fazendo comparações. Você viu a igreja do fulano, que linda, a catedral que inaugurou não sei aonde. Aí o outro olha lá para o bairro dele, aquele salãozinho pequeno, com 20, 30 cadeiras. E fala, mas a minha igreja é tão feia. Igreja feia, igreja bonita? Que comparação seria essa? Porque as pessoas, no seu âmbito social, taxaram que prédio é igreja. E prédio não é igreja. Prédio é templo construído por mãos humanas. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Então nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja ficou lá na rua Francisco Alves, 956, na Bela Vista? Não, a igreja está reunida aqui na chácara, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos que conceituar de forma inteligente, conforme a palavra de Deus nos diz, porque a vida da igreja não é apenas uma falsa religião. A vida da igreja, ela também é social. Nós estamos na sociedade. Jesus, quando ele fala sobre mundo e igreja, o que ele diz na sua oração a Deus? Pai, eu lhe peço o quê? Que os tire desse mundo? É isso que a Bíblia diz? É, Rafa? Não. O que ele diz? O que a Bíblia diz? Eu não peço que os tire desse mundo, mas o quê? Qual que é o complemento? Que dê forças, que dê ânimo, que dê vigor. Não é para tirar desse mundo, mas é não se contaminar com o mal. Você não vai sair do mundo, você não é ET. As igrejas de Cristo, a igreja de Cristo condicionou a mente a tratar as coisas como santo e profano. E nesse de tratar aquilo que é santo e profano, eu não me relaciono no mundo, eu não vou para o mundo, eu não faço as coisas. Você vive em qual planeta? Você vive na Terra. Então você vai lidar com as coisas desse mundo todos os dias. Você vai abrir a porta do lugar que você trabalha, você vai se deparar com um endemoniado, que não é de Gadara, mas pode ser de Bauru, pode ser de São Paulo, pode ser de Agudos, pode ser de Lins, pode ser de onde for. Você vai se deparar com um endemoniado que vai te atormentar o dia inteiro. Vai te atormentar o dia inteiro e você vai ter que lidar com isso. Aí você vai dizer o quê? Vou perder a paciência. Mas não, você vai se relacionar com isso o dia todo. E você tem que aprender a lidar com isso. E usar a autoridade que Jesus recebeu do Pai. Quando ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E recebido esse poder, o que Jesus fez? Ele compartilhou com quem? Com a sua igreja. E nos deu tanta autoridade que ele disse, vocês vão fazer milagres. Vocês vão promover sinais e maravilhas. Iguais aos meus ou maiores. Então quem vai promover isso? A igreja. Aí tem pessoas que falam, não, para milagre, né? Chegou alguém lá enfermo na igreja, olha, a pessoa está enferma e precisa de oração. O que os diáconos vão fazer se chegar alguém pedindo oração por cura? Preciso de um milagre hoje, Vidal. Você vai mandar para quem? Vai mandar para o pastor. A igreja é só o pastor, né? A igreja é só o pastor? Quem é a igreja? Então a pessoa entrou e pediu oração. Você vai mandar para quem? Para você mesmo. Fala, vem cá, vamos orar. Junta mais um irmão ali, vamos orar para essa pessoa aqui.
O cara chegou na porta, fala, eu preciso de oração agora, eu estou com pressa. Você tem que esperar o culto acabar. Não é assim? A gente condiciona, pode ir em qualquer templo, onde está reunida a igreja, cultuando a Deus. As rotinas vão ser as mesmas. Nós nos condicionamos a fazer tudo igual. Pode mudar o nome da placa, mas nós condicionamos a fazer tudo igualzinho. O costume evangélico é esse. Quer dizer que no céu então vai ter assim, uma igreja X para um lado, igreja X para o outro. Não, é uma igreja só. E nós temos que entender que nós temos tanto poder para realizar milagres, prodígios e maravilhas. Por isso Jesus deu poder à sua igreja, e não a uma casta especial como era no Antigo Testamento. Lá eles separaram, Deus separou quem? Os da tribo de Levi. Os levitas, os sacerdotes estavam ali, numa tribo. Então eles eram a porção especial de Deus na terra. Com a igreja isso não acontece. Não existe levita. Não existe uma tribo especial, uma classe especial. Deus comissiona pessoas com diferentes funções na igreja, mas é para desenvolvimento do corpo de Cristo. E como diz em Efésios 4, para aperfeiçoamento dos santos, e não para uma classe com hierarquia. Pastor não é maior do que o diácono não é maior do que o membro. Então nós temos que fazer toda a diferença como Jesus nos ensinou. E como Tiago diz aqui, senão a sua religião é vã, seu relacionamento com Deus é vão. Jesus veio ao mundo e falou muitas coisas, palavras que foram reconhecidas pelos seus ouvintes, e como diz lá em Mateus 7, 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Lembra do texto original que nós lemos no início? Por que Jesus está instituindo a sua igreja? Por que ele diz lá para Pedro, ô Simão Bar Jonas, né? Algumas versões está escrito aí, quem está escrito Bar Jonas? Bar, filho, filho de. Simão, filho de Jonas. Quem era o pai de Simão? Jonas. O nome dele era Jonas. Por que é identificado? Porque Jesus quer criar um laço familiar, ele quer mostrar, você faz parte do quê? De uma família. E igreja, agora você faz parte de uma família. Por isso nós nos tratamos como irmãos em Cristo. E fomos solidificados sobre uma rocha, não para sermos como os fariseus, não para sermos como os saduceus, como os herodianos, mas para sermos o corpo vivo de Jesus aqui na terra. No entanto, então, ele mesmo destacou o aspecto mais importante que as pessoas deveriam observar na sua missão. E não era o que ele apenas falava, mas era o que ele fazia. João 5,36 diz assim, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, que eu estou realizando e testemunha que o Pai me enviou. Então o que Jesus diz ali? Que o seu praticar, que o seu viver diário é maior que o testemunho de João Batista. João anunciava apenas. Jesus viveu na prática. João falava de uma teoria. Olha, isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Mas que com Jesus é a prática. É o viver diário. Em Jesus nós vimos milagres. Por isso que Jesus não veio e não fez como Deus fez com Moisés. Porque o que Deus fez com Moisés? Quando tirou o povo do Egito, levou ele até a beira do monte e falou para Moisés subir aonde? No cume do monte. Povo lá embaixo, Moisés lá em cima. E lá em cima o que aconteceu? Deus deu
leis em pedras, em tábuas de pedra. Deus deu leis institucionais. Mais de 600 leis, como nós já aprendemos, para que eles obedecessem, para que eles fossem rigorosos na teoria. E Jesus, quando vem com seus discípulos, subiu no monte para escrever tábuas de lei? Não, subiu no monte para orar. E andou com eles por 3 anos e meio para praticar, para mostrar como se faz, no dia a dia, como se portar, como realizar milagres, como anunciar o Evangelho. Jesus vivia dentro da sinagoga, como os fariseus, os saduceus. Jesus vivia dentro do templo. Não, onde que Jesus vivia? Andando na rua, de lugar em lugar. Então não tinha culto com Jesus? Tinha todos os dias. Porque é na prática, é no relacionamento, um a um, olhando no olho, cantando, salmodiando, dividindo o pão, anunciando as boas novas do reino. Isso é ser igreja, na prática, é no dia a dia, mas não num ritual. Por isso que Jesus ensinou dessa forma. E é por isso que a ordem final que está contida no Apocalipse diz: quem é que vai fazer parte dessa igreja? Quem é que vai para o céu? Porque Jesus, quando ele vem, ele institui o que aqui na terra? O seu reino. Ele funda a sua igreja, para que a sua igreja vá morar onde um dia? Na glória, como nós aprendemos ontem. Mas quem é que vai para a glória? A igreja, a noiva. Mas o que o Apocalipse diz que é essa noiva que vai para o céu? Ele vai dizer aqueles que não entram. Apocalipse 21:8 vai dizer quem é que não entra. Então, tirando esses que não entram, os demais entram. Aquele que o nome foi encontrado no livro da vida, entra. E qual é essa relação que não entra? Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Tantas discussões por aí, dizendo, né, quem vai, quem não vai. Quem entra, quem não entra. Essa é a relação de quem não entra. E sabe qual é a relação? Esses dias tinha uma discussão num grupo, e uma pessoa disse, olha, a Bíblia diz que o homossexual não entra no céu. Aí veio uma enxurrada de críticas, dizendo, não julgue, não julgueis, isso não julgueis, que tem tanto por aí. Deus é amor, mas é justiça. E diz aqui, os que praticam imoralidade sexual, os depravados, não vão entrar. Mas aí as pessoas estavam malhando essa pessoa. Não é assim. E os mentirosos, que o Apocalipse diz, e os outros, também não vão entrar no reino dos céus. Mas o que faz a diferença aqui? Que qualquer outro desses pecados, você pode até praticar. Você pisou na bola, deu um deslize, mentiu. Mentiu, imediatamente o que você faz? Se arrepende. Se arrependeu, você vai viver na mentira? Não, você sai da mentira. Mas e o homossexual? Ele quer ser aceito e quer viver no pecado. Aceito no pecado, e Deus não aceita o pecado. Aí está a grande diferença. Eles querem ser aceitos? Ótimo, eles serão bem-vindos em Cristo Jesus. Só que a partir do momento que eles entrarem para o reino de Deus, eles têm que abandonar o pecado. Abandonar mesmo, separar. É 2 homens casados? Separem. Quer casar? Casa com mulher. Então não quero casar. Então vai viver solteiro para o resto da vida. Vai virar um eunuco, se quiser entrar no céu. E o mentiroso? Se viver na prática da mentira, pode estar na igreja, mas não vai entrar no reino dos céus. Quando o arrebatamento chegar, vai ficar para trás.
Então, tanto um pecado como o outro te tira do céu. Porque Jesus criou uma igreja imaculada. Qual a prova disso? No texto que nós lemos no início, quando ele disse para Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não vão prevalecer contra ela. E o que são as portas do inferno ou do Hades? É o pecado que jaz à tua porta, que bate todos os dias tentando entrar. Se você lutar contra o pecado, como Deus disse para Caim, o pecado jaz à tua porta, cumpre a você dominá-lo, cumpre a você rejeitá-lo. Ele não rejeitou e matou o irmão. Então, quer entrar no céu, luta contra tudo isso que Apocalipse 21:8 diz. E não é só um pecado. Nós temos o costume de abraçar um dos pecados aqui e falar: está vendo? Mas esquecemos que tem uma lista de pecados. Queremos viver no Espírito. E Paulo fala dos frutos do Espírito, mas ele fala dos frutos da carne. Quem pratica e produz aqueles frutos da carne se enquadra nesses que não entrarão no reino dos céus. Então, o que é a igreja? São os chamados para fora de um mundo de pecado, de ruína, de destruição e de morte. O que é a igreja? É o corpo vivo de Jesus. E esse corpo vivo está onde? Espalhado sobre a face da terra. Alguns sobre uma placa dizendo Igreja Batista Vida Abundante, outros sobre uma placa de Igreja Presbiteriana, outros debaixo de uma placa metodista, quadrangular, Assembleia de Deus. Não importa. A organização humana a qual você se filiou. Isso são apenas organizações humanas. Para Deus, isso não tem valor algum. São conveniências que nós adotamos após a Reforma Protestante para nos dividir ainda mais. Eu leio o texto e não concordo, eu sou batista. Eu leio o texto e não concordo, agora eu sou presbiteriano. Eu leio o texto e não concordo, eu sou quadrangular. Então cada um foi se dividindo conforme a sua conveniência e sua doutrina adotada. Mas no fundo, quando a trombeta soar e as vestes brancas forem colocadas em nós, não tem vida abundante, não tem presbiteriana, não tem batista, CBB, ou CBN, ou CBI, ou CBR, ou CB que for. Não tem. Tem a igreja de Cristo. O corpo vivo de Jesus, que vai morar no céu sem distinção. Que vai andar pelas ruas de ouro, sem distinção alguma. É isso que Jesus quer. A sua igreja. Igreja que é uma só. É uma. Só existe uma igreja. É a igreja de Cristo. Então, querido, não perca tempo com discussões banais, discussões tolas, de qual igreja é a melhor, porque a igreja só tem uma, é a de Cristo. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, anuncie o Evangelho a toda criatura. Viva o poder de Deus aqui na terra. Seja a igreja que Deus quer que você seja aqui na terra, todos os dias. Não é só no templo, aos domingos, lá é templo. A igreja se reúne lá. Então seja a igreja na sua casa, seja a igreja no seu trabalho, seja a igreja na escola, na faculdade, na rua, onde você estiver. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Há um lugar na terra onde Deus não possa enxergar? Não. Não há. Então, por toda a terra. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Então, seja a igreja onde quer que você esteja. Nós vamos voltar ao convívio do mundo daqui um dia e meio. E quando você voltar a essa convivência diária, seja a igreja. Viva o Evangelho. Anuncie esse Evangelho a todos. Nós só temos uma meta como igreja de Cristo na terra para ganhar pessoas, ganhar almas para Jesus. Uma meta até razoável. Nós temos 6 bilhões de pessoas para evangelizar. Só 6 bilhões. Só. Então, uma meta alcançável, né, Vidal? Alcançável, né? Dá para alcançar? Então vamos dividir entre nós aqui.
6 bilhões. Então tem muito trabalho a ser feito para muita discussão inútil acontecendo por aí. Esse é um pretexto muito conhecido. Jesus não voltou ainda porque a terra não foi evangelizada. Esquece, querido. Quando Deus destruiu a terra com Noé, quantos ele salvou? Quantos? 8. Quantos filhos Noé tinha? 3. Cada um com uma esposa. 6. Mais Noé e a esposa. 8. Quantos ele matou com o dilúvio? Então não fica esperando que, não, Jesus para voltar vai ter que evangelizar. Tem 6 bilhões para ser evangelizado? Nossa, então está tranquilo. Vou ver meus netos, bisnetos, tataraneto e Jesus voltou. Vai nesse ritmo que você vai ver. Você vai ver a cara do anticristo cafungando no seu pescoço. Então fica aguardando a terra ser evangelizada para você pensar o texto dá até aquela segurança, né? A sensação de que, puxa, enquanto o evangelho não for anunciado, querido, nós estamos falando de um tempo em que era necessário o dom de línguas, idiomas, para que as pessoas ouvissem no seu próprio idioma. Hoje você aperta o Google Tradutor e eu posso mandar o mesmo texto evangelístico para mais de 100 idiomas. Pois é, Malalai. Aí vai baixando o idioma e vai descarregando o idioma. Então você pode ter Bíblia, você pode ter a palavra de Deus e mensagem evangelística para quantos idiomas você quiser. Eu me correspondo com 2 pessoas em árabe, direto, trocando mensagens. Uma vez eu mostrei para você, ela não entendeu bulufas. Mas você vai pondo, vai traduzindo e vai mandando o texto. E são pessoas que estão pedindo palavra. E você manda a palavra. Eu nunca vi na vida, nem foto vi. Mas eu oro por essas 2 pessoas que pediram que os nomes não fossem revelados. Mas eu mando mensagens, eu mando palavras na língua deles, sem conhecer árabe. Sem saber falar árabe. Fala algumas coisas, conhece alguma coisa, mas é pouco. Você pode se corresponder com pessoas do mundo inteiro e anunciar. Então pensar que Jesus não volta agora porque o mundo não foi evangelizado. Cuidado, a trombeta pode soar e você ficar para trás. Amém? Então reflita em todas essas palavras que têm sido ministradas nesses dias. Seja igreja, viva o evangelho todos os dias, onde quer que você for. Nós somos a eclesia, os chamados para fora. Nós somos o corpo vivo de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa manhã, Deus. Queremos engrandecer o teu nome que é santo, puro e verdadeiro. Queremos, ó Deus, viver uma vida, viver o evangelho de Cristo, longe, ó Pai, das conformidades humanas, longe, Senhor, dos costumes que nos distanciam do teu evangelho. Queremos viver o evangelho vivo, como a tua palavra nos diz, ó Pai, que aqueles que viveram no primeiro século, na igreja primitiva viveram, que tinham tudo em comum, ó Pai, que viviam o partir do pão, a comunhão todos os dias nas orações, na leitura da palavra, que compartilhavam, tinham tudo em comum, Pai. Nos ensina a ser igreja dessa forma. Ser, ó Deus, a igreja que o Senhor reservou para nós. Não uma igreja institucionalizada. Não uma igreja que se esconde através de uma placa e não tem comunhão com os demais. Mas uma igreja verdadeira, Pai. Que sejamos essa igreja. Como a tua palavra diz, que a igreja se encontrava em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, e que a sua igreja também seja encontrada aqui em Bauru. Seja encontrada aqui onde estamos agora, reunidos nessa chácara, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, iluminados pela tua palavra, direcionados por ela, ó Pai, a cumprir toda a missão que o Senhor nos designou, indo por esse mundo, anunciando o evangelho a toda criatura. É a nossa oração nessa manhã. Sê conosco, ó Pai. Fortalece os nossos joelhos. Fortalece, ó Deus, a nossa comunhão contigo em oração, na palavra, no jejum, ó Pai, e na comunhão uns com os outros.
debaixo do teu poder, debaixo do teu evangelho, ó Pai. Nós oramos a Ti e pedimos-te perdão pelos nossos pecados e que a Tua graça sempre esteja conosco, todos os dias até a Tua volta. E assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, queridos.